Bom dia, professores, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Para mim é uma honra e eu acho que é quase que uma obrigação minha, dentro do que eu cresci na minha vida, dentro do esporte, agora virando do lado administrativo, podendo conhecer um pouco mais a realidade do que é o esporte. Então, vou fazer uma breve apresentação minha pessoal. Depois eu vou falar um pouquinho, vai ser difícil de falar depois do Ciro aí, né? Algumas coisas vão ficar repetitivas, talvez, mas talvez eu coloque de uma outra forma, ou conte uma outra historinha, então acho que isso pode acrescentar bastante. E aí, no final, eu vou apresentar já para vocês mais direto os Jogos Escolares, a etapa nacional, que é onde o Comitê Olímpico atua diretamente aqui com vocês. Então, meu nome é Cássio Duran, eu vim da modalidade de saltos ornamentais. Para quem não conhece, é aquela modalidade na piscina, onde a gente salta de plataformas e trampolins, fazendo acrobacias e cai na água. Então, comecei na modalidade com 8 anos de idade e vim parar praticamente o ano passado, onde ainda estou naquela fase de destreino, é uma coisa que no Brasil a gente não utiliza muito, mas tem muita importância isso na vida de um atleta, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Há 2 anos eu comecei a trabalhar no Comitê Olímpico, no Comitê Olímpico Brasileiro. Desde que eu entrei lá, eu entrei já na área de esporte escolar, na área do esporte estudantil, e vim fazendo em paralelo as duas coisas. Esse destreino veio vindo assim, progressivamente, com a diminuição da minha vida esportiva, dos treinamentos, e focando agora cada vez mais na área profissional. E continuando dentro do esporte. O meu sonho, eu vivi o esporte na pele, eu pude sentir o que o esporte fez comigo, o que o esporte fez com outras pessoas, como eu vivi, não só eu, os próprios amigos de treinamento, como as pessoas de outras modalidades, a gente começa a ouvir muitas histórias, muito conhecido, a gente vê muitas histórias de pessoas que saíram lá de dificuldades sociais, financeiras muito grandes, às vezes conseguiram alcançar um sucesso, mudar a vida através do esporte. Então, assim, eu não acho que isso é um puro acaso. A gente sabe que o esporte faz isso, e nós temos vários exemplos disso acontecendo em todas as modalidades, em todos os níveis. Então, eu devo a minha vida ao esporte, e eu prefiro contar que assim, o esporte ele é a principal arma, a principal fundamento que a gente pode mudar a história de uma pessoa, a história de uma família, de um país. Então, eu acredito muito sério nisso. Pela minha vida de atleta, pela minha formação acadêmica, sou formado também em educação física, sou pós-graduado, estou fazendo agora uma faculdade de fisioterapia, estou quase finalizando, e tenho alguns cursos em administração esportiva, dados pelo Comitê Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional. Eu fiz o curso fundamental de administração esportiva, fiz o CAGE, que é o maior curso de administração que a gente tem no Brasil, chancelado pelo Comitê Olímpico. Então, o Ciro deu vários exemplos aqui, várias coisas, e algumas delas assim, me viam os estalos de histórias que eu ouvi durante a minha vida de atleta. E eu anotei algumas aqui para reforçar um pouco, exemplificar de uma outra forma que o Ciro falou. Então, quando a gente fala ali de vencer barreiras, da dificuldade, daquele negócio do suor, de passar os obstáculos, algumas coisas que a gente às vezes se acha muito difícil, eu vejo a minha modalidade dessa forma, porque eu nunca escutei nenhuma pessoa que não é dos saltos virar para mim e falar assim, pô, os saltos é legal, deve ser fácil. Eu só escuto as pessoas falando que é muito difícil, que é para poucos isso, e que é muito perigoso. Então, às vezes a gente fica pensando, por que as pessoas têm essa imagem? Por quê? Porque o que acontece? Só é visto, o nosso esporte aqui no Brasil, ele só é visto pelo que a televisão passa. E o que a televisão passa? Alto nível. Então, aquela pessoa que praticamente é como se a pessoa não sabe andar e precisa botar ela para correr. Então, assim, torna-se uma coisa muito distante, uma coisa que a gente não tem o conhecimento. Então, isso torna-se impossível. Para a gente é completamente absurdo. Nós tivemos agora a grande felicidade da Globo colocar no programa delas, do Salting Boom, que era para a gente ensinar atores, artistas famosos a praticar a modalidade. E ali a gente tinha, assim, era um mês de treinamento, era um mês total para fazer o programa. Então, eram 10 dias de 1h30 de treino para eles e 5 dias de gravação. Então, assim, é muito pouco para aprender uma modalidade, para aprender algum tipo de movimento. Então,
E a gente, de uma forma mais lúdica, de uma forma, lógico, também responsável, porque a gente não poderia colocar os artistas ali em risco, a gente começou a mostrar para eles. Inclusive, uma delas não sabia nem nadar. Então, assim, nadava muito mal o cachorrinho. A gente tinha, quando ela nadava, que ela pulava, a gente tinha que pular junto com ela na água para auxiliar. E, assim, tornou-se possível. Eles ali falaram, cara, é possível de fazer. Vários deles, todos eles. Ninguém falou lá, vou pular de 10 metros. Todo mundo me fala, você é maluco de pular dali, tá? Não faço nunca, não tem hipótese alguma. Tenho certeza, se vocês vivenciarem a modalidade, se vocês iniciarem fazer aquele processo pedagógico todo, começar do simples para o complexo, que vocês já conhecem bem, vocês vão ver que saltar é tão fácil quanto jogar uma bola, fazer, mas precisa-se da dedicação, precisa-se de instrução, precisa de todos os processos normais das outras modalidades. Então, por que eu estou falando isso? A imagem do meu esporte é a imagem do impossível. Todo mundo acha que é impossível, que nunca vai fazer aquilo. E o Ciro tocou num ponto fundamental aqui, quando ele estava falando do planejamento. Então, assim, o que faz tornar uma coisa impossível possível? É a gente inverter a ordem das coisas. Então, o que a gente faz no planejamento? O Ciro deve ter feito isso. Ele falou assim, eu quero ser campeão lá do tiro com arco, que você começou agora. Então, ele falou, quero ser campeão. Campeão é a fase final do processo. Quando a gente desmembra isso num planejamento, a gente faz lá toda a programação de treinamento, você desmembra isso, em que ações você precisa para conseguir. De repente, preciso fortalecer braço, precisa melhorar a concentração da visão, tal. Então, você começa a desmembrar isso em algumas ações menores. E a gente vai vindo até o primeiro passo. Então, quando a gente quebra, quando a gente visualiza um planejamento quebrado lá, você vê só o final como a meta, a gente destrincha ela inteira em vários objetivos pequenos, e eu falo para você que o primeiro objetivo seria você fazer uma série de desenvolvimento com 10 repetições com 5 quilos. Isso todo mundo acha possível. Então, se a gente começar a ver esse passo a passo, esse planejamento, vai tornar o impossível possível. Isso estou falando para a minha modalidade, mas isso funciona em todas as situações. Então, a gente vê muitas pessoas trabalhando em todas as áreas, na nossa área principalmente, as pessoas trabalhando sem planejamento. No Comitê Olímpico lá, por exemplo, é impossível a gente trabalhar sem planejamento, é obrigatório. Então, justamente por conta disso, a gente tem uma meta, essa meta começa a se tornar mais alcançável, mais fácil de se alcançar, a gente diminui os riscos, faz todas as análises, para que aquele objetivo que a gente tem possa se tornar mais viável, para que diminua as possibilidades de fracasso e aumente as de sucesso. Então, para tudo que a gente faz, se a gente conseguir fazer esse planejamento, nós vamos melhorar muito a nossa prática profissional. Então, essa, para mim, é a primeira grande sacada assim, que a gente tem do esporte. Do esporte e que eu trago para a vida nossa profissional, em qualquer área que seja. É obrigatório fazer esse planejamento para que a gente possa visualizar, para que a gente possa analisar, avaliar e fazer todas as adequações possíveis e necessárias para a gente atingir um objetivo. Isso é o primeiro. Um outro grande exemplo disso é no atletismo. Eu não lembro agora o ano exato da Olimpíada, mas por toda a história do atletismo, a barreira dos 100 metros rasos, de baixar dos 10 segundos, ela foi mantida ali por, acho que 20 anos. Ninguém conseguia baixar essa barreira. Teve uma Olimpíada em que um atleta baixou. No mesmo ano, 15 atletas de outras nacionalidades também baixaram a marca dos 10 segundos. Então, assim, não. A barreira que eu digo, a barreira dos 10 segundos. Na prova de 100 metros, existia uma barreira. A barreira era baixar de 10 segundos. Tá? É isso. Então, e aí por vários anos não baixava-se. No ano que baixou um, vários outros atletas fizeram a mesma coisa. Então, isso é um estado psicológico do ser humano. A gente tem uma tendência natural de trazer as coisas mais para o negativo. Acho que isso não sei se é cultural ou se isso é fisiológico mesmo, não sei, mas é uma tendência.
Mas existem as pessoas que não fazem isso, existem os profissionais que não fazem isso, e é outra frase que o Ciro utilizou, que para mim também é fundamental, né, que é sair da zona de conforto. É a segunda vez que eu escuto isso, e assim, com extrema propriedade. A primeira que eu escutei foi do Bernardinho, né, o técnico de vôlei. Então, eu ouvi ele falando que ele não é um bom técnico porque ele conhece das modalidades, porque ele sabe da técnica, nada. Ele falou porque ele é um provedor de desconforto, de zona de desconforto. Então, quem causa o desconforto, causa a melhoria, consegue fazer essa evolução, né? Então, assim, é outra coisa fundamental que eu vejo. A gente está aí há menos de um ano, né, para os Jogos Olímpicos, e o Comitê Olímpico, na sua candidatura, colocou como meta do Brasil ser estar entre os top 10, né, o top 10 aí dos países aí para resultado. Isso é uma meta bastante difícil, né? Foi feito um planejamento muito grande para a gente atingir isso, e acho que assim, é difícil, mas é possível. Estamos trabalhando muito lá, o Comitê Olímpico, as confederações, os clubes, tudo está se trabalhando muito para a gente obter essa meta. Entre a terceira coisa que o Ciro falou ali, estava dentro já do que eu gostaria de falar. Eu não acho tão difícil a gente chegar entre os 10 países melhores das Olimpíadas. Mas a meta não é só chegar, é chegar e manter, né? Depois não adianta a gente chegar aqui no ano que vem, ser o 10º melhor, depois não se faz mais nada, abandona tudo, a gente volta para a estaca zero lá, de cair lá para uma posição, ou para pior até do que a gente se encontra hoje em dia. Então, uhum. Eu que trabalho com escola, eu não consigo ver isso que vocês falam que é na escola. O que eu trabalho na escola porque eu quero, porque eu gosto, não ganho um centavo por isso, eu acho que a maioria aqui é a mesma coisa que trabalha em escola pública, e tudo que vem para a escola é para monitores de fora da escola, para pessoas que não estão na escola, e eu não vejo isso. E eu faço atleta, eu tenho um atleta na seleção que vai agora para o Pan-Americano, como outros professores aqui têm, e a gente nunca foi valorizado em nada, nem pelo Comitê Olímpico, nem pela Secretaria de Educação, nem pelo governo federal. Tudo que vem para a escola, mais educação, mais isso, mais aquilo, é para pessoas que não são da escola, que não dá o suor que a gente dá na escola. Em momento algum, profissional de educação física é valorizado. E como é que essa meta, isso vai acontecer? Isso é legado? Isso vai? Vai não, cara. Te digo a você, só acontece porque nós estamos aqui. Porque a gente dá o suor de graça. Se não tivesse isso, não aconteceria nada. Tá legal? É isso eu acho. Então você está falando de meta. Isso para mim, eu vivo na escola. Eu vivo da escola. E eu vivo na escola. Só isso. Não, com certeza, eu acho que o seu pensamento, sua ideia não está errada, não. Eu, inclusive, compartilho desse pensamento e acho que ações precisam ser feitas em cada nível para isso. Como profissional de educação física, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que assim, o que acontece? O Comitê Olímpico, eu vou tentar fazer um paralelo assim com a saúde. Na saúde, no SUS, a gente sabe que existem os níveis de atenção de saúde. Nível primário, secundário, terciário. Cada um com cada grau de complexidade das doenças. Então, o que acontece? Né? Se cada nível de atenção tivesse o seu funcionamento ideal, todo funcionando, todo ideal para acontecer, para ser atendido, o nível secundário não seria tão necessitado, o nível terciário não seria tão mais necessitado, e os custos para tudo isso diminuem. Comecei em clubes. Eu concordo.
Correto. Só, professor, só desculpa, senão cada um quer falar, e eu acho que é importante todo mundo falar, mas senão ele não consegue fazer nem a apresentação dele e nem o congresso técnico que a gente precisa falar. Então, só desculpa, tá? Isso que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai precisar vai ter um questionário depois, não é? Que a gente poder, ou seja, para poder enviar as informações que são as sugestões que nós vamos passar para lá. Está correto, a gente não está, eu valorizo o profissional, ele também está buscando a informação, mas ele precisa falar. Desculpa, só para a gente não interromper, senão a gente perde o time. Tá ok? Obrigado. Eu vou dar uma sequência, então, aqui no que eu vou falar. Não vai ser muito longo, não vai ser muito alongado. E aí, no final, a gente pode estar tentando, né, discutir um pouco mais dessas questões. Assim, não, só para finalizar esse ponto, assim, cada área, cada nível de atenção que a gente tem, igual na saúde, a gente tem também no esporte. Então, assim, o Comitê Olímpico, ele é responsável pelo esporte de alto nível, ele é responsável pelo esporte de alto rendimento, de quem já alcançou, né, aquele nível internacional de competição. Esse é o objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Para os outros níveis, vem as confederações, que têm que estar tratando de cada modalidade, vem as federações, que vão trabalhar nos níveis estaduais, e aí, junto com isso, paralelamente, a gente tem o governo também, que tem todas as estruturas, federais, estaduais, municipais, regionais, cada um para se atender a um determinado nível. Então, assim, não é responsabilidade do Comitê Olímpico assumir uma escola estadual, por exemplo. Não é essa a responsabilidade da nossa instituição. A nossa instituição, do Comitê Olímpico, nós temos essa prerrogativa, nós estamos juntos no mesmo leque ali de opções, que a gente também concorda que essa base é a prioridade, que essa base tem que ser melhorada, que tem que ser modificado. A gente conhece isso, a gente tem essa visão, e é o nosso sonho de fazer isso, fazer essas mudanças. Na área de esporte escolar, que a gente está no Comitê Olímpico, a gente começa a fazer a mesma coisa. A gente desenvolve uma etapa nacional, onde a gente já identifica e já iniciamos alguns processos de chegar juntos aos estados para tentar auxiliar de alguma forma na etapa estadual e poder, né, trabalhar de uma maneira mais conjunta mesmo. Formar uma equipe com o mesmo fim. Então, eu acredito que através disso, se a gente conseguir melhorar isso, a gente vai poder melhorar de uma forma geral as modalidades. Agora, não é a responsabilidade só do Comitê Olímpico ou só de governo, a responsabilidade é geral e precisa-se, sim, de uma mudança política, às vezes, de uma mudança, né, da importância para a gente valorizar mais os profissionais, entender essa importância da formação de base. Porque o Comitê Olímpico é só o pico da pirâmide, né? A grande base, o que sustenta o pico, o que leva, é exatamente as escolas, os municípios, os estados aqui da parte mais baixa, então, da pirâmide, né? Então, a gente tem noção disso e é o que precisa, eu concordo com vocês, o que precisa é melhorar essa base. Tá? Só para continuar aqui, depois, se a gente quiser, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Então, é exatamente disso que eu ia falar agora, a mudança no Brasil. A gente sabe que isso funciona, a gente sabe que a gente tem essa meta do Top 10, a gente sabe que a gente gostaria de manter, né, o objetivo é esse, e agora, para conseguir essa mudança, a gente tem que mudar a forma como nós estamos trabalhando hoje em dia. Hoje em dia, o Brasil funciona de talentos individuais. Né, assim, aquela pessoa, assim como o Cássio entrou no Saltos por uma coincidência, por uma facilidade que eu tinha, e foi quase que uma fatalidade. Né, não foi algo gerado, algo trabalhado que se desenvolvia. Vão apresentar a modalidade para todas as pessoas daquele estado, daquela cidade, e aí eu gostei, vi, acabei entrando, fui selecionado. Não tem nada disso. Né. O que acontece é um modelo, por exemplo, dois modelos totalmente diferentes de esporte. É o dos Estados Unidos, onde o esporte, o escolar lá é a prioridade, depois torna-se o grande boom dos Estados Unidos, o esporte universitário, para ter a seleção olímpica. Então, esse é o modelo americano. E tem o modelo chinês, por exemplo, que é um modelo governamental, não é escolar. É um governo governamental onde eles têm, da mesma forma que os Estados Unidos fazem através de escola, de fazer a detecção lá de pequeno, de 4 anos de idade, 5 anos de idade, oferecer em todos os lugares, ter as estruturas necessárias para praticar, ter os profissionais satisfeitos, bem remunerados, com todo o conhecimento, então, capacitados. Então, é o modelo chinês.
E eles dão certo, são os 2 maiores países do mundo. Então, a gente precisa fazer uma mudança no Brasil também, para poder ver lá como a gente vai melhorar essa base. Né? A base é a parte mais importante desse processo. Né? Então, a base são aqui, são os estados, são os municípios, são as escolas. Nós temos total ciência disso, e é onde a gente gostaria que isso fosse melhorado. Sem falar do esporte só, unicamente, como o alto rendimento, como uma competição, como uma meta de medalha, a gente sabe, eu acho que o maior benefício do esporte não é a medalha é só uma consequência boa, mas eu acho que o maior benefício que o esporte pode trazer para a gente são os valores que o esporte carrega, né, de respeito, de disciplina, de trabalho em grupo, sabe, são várias coisas que o esporte pode fazer. E eu acredito que essa mudança seria a parte mais fundamental para a gente pensar num Brasil melhor. Né? O país Brasil aqui, país social, eu acho que eu enxergo o esporte como o maior canal para a gente fazer essa mudança. Então, assim, é mais um fator para a gente, né, reforçar a importância de se melhorar o esporte na escola. Eu acredito que tanto quanto a educação, se não mais, o esporte tem esse poder de mudança. Então, eu acho que é mais uma força que a gente tem para a escola poder ganhar mais força, poder a atenção ser voltada para elas, para que a gente possa atingir essa meta de medalhas, para que a gente possa manter o top 10 e para que a gente se torne um país melhor, né, socialmente falando. E para isso a gente tem algumas atribuições a se fazer. Do mesmo jeito que eu falei que a gente tem todos os níveis, a gente também tende às vezes, não enxergar a nós mesmos. Né? A gente costuma ver as coisas sempre para fora e nunca para dentro. E essa é uma outra mudança que o brasileiro precisa começar a ter. Né? A gente precisa começar a ter aquela sensação de assumir responsabilidades, assumir o seu papel, fazer o que é possível dentro de você mesmo, você mudar, você começar a tomar as atitudes corretas, da maneira certa, tudo direitinho, para a gente depois vir a exigir que, de repente, uma outra pessoa respeite a gente. Então, é aquilo que a gente vê, gentileza gera gentileza. Né? Gerar gentileza é o segundo ponto. O primeiro ponto é gentileza. E essa gentileza tem que partir de nós. Então, assim, a gente sabe, a gente vive várias dificuldades aqui no Rio de Janeiro sociais, com a violência, assaltos, né, problemas de segurança, problemas de saúde, tem vários problemas. Mas a mudança principal, ela está dentro de nós. Se nós não começarmos a agir de uma maneira civilizada, de uma maneira com os valores, nós também não temos o direito de exigir que as outras pessoas cumpram com essa função. Então, eu acho que a maior mudança que está na gente é a mudança interna, é a mudança na nossa casa. E eu tenho certeza, eu ainda não tenho essa mudança, né, muito bem feita comigo. Quem aqui que ainda num trânsito, às vezes, não se irrita e, às vezes, toma uma atitude mais desrespeitosa? Quem é que nunca passou na frente, não fez uma conversão proibida? Quem que não estaciona num lugar? Então, assim, primeiro nós temos que mudar as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas atitudes de uma maneira geral, para depois a gente começar a fazer o geral. Então, acho que é a partir daí que a gente começa essa transformação. Com isso, agora, a gente está falando das escolas. A gente começa a falar de escolas. Né? Como que está o processo dentro das escolas no Rio de Janeiro. É importante vocês saberem que em cada estado tem um formato de jogos escolares estaduais. Cada estado faz um formato diferente. Cada estado tem modalidades diferentes na sua edição, na sua competição, e maneiras diferentes de se classificarem. Então, tem estados que têm etapas regionais, depois vai para estadual, tem estados que é direto uma etapa estadual, com todos os municípios participando, tem estados que fazem de outra forma, tem estados que têm queimada nas suas competições, tem estado que não, tem atletismo, tem diversas modalidades diferentes. E o Comitê Olímpico, ele não interfere nessa formação, nessa formatação de evento. A gente está começando a participar um pouco mais dentro, para querer entender como que o Estado está se organizando, para a gente estar junto. Nós estamos, já a partir do ano passado, nós começamos a ir nas modalidades, nos eventos estaduais, um representante do Comitê Olímpico, para entender como que eles estão fazendo, quais são as maiores dificuldades, quais são as maiores facilidades, para que comece a ter algum tipo de alinhamento, algum tipo de ação, para que a gente consiga melhorar as etapas estaduais.
Vocês vão ver na minha apresentação que é a grande importância dos estados aqui, das escolas, é que o Comitê Olímpico ele só é o pontinho da pirâmide. E o nosso evento, os Jogos Escolares da Juventude, ele já está praticamente com de 90% a 95% da capacidade dele completa. Então, assim, nós não temos mais muito como aumentar os Jogos Escolares da etapa nacional. Né? As modalidades que a gente já colocou no evento, que são 13 modalidades, a gente tem algumas modalidades, tem uma modalidade só no 12 a 14, que não tem no 15 a 17, que seria o badminton, no 15 a 17 é o vôlei de praia, e todas elas, através dos estados, elas já estão praticamente as inscrições no número máximo que é permitido. Então, assim, nós não temos mais muito como crescer. Vocês vão ver na apresentação alguns números de escolas que existem, né, quantos que a gente tem lá atendendo nos Jogos Escolares Nacional, e a gente sabe que são as escolas aqui, são os estados que têm a capacidade de fazer esse atendimento de uma maneira geral. Né, para a gente conseguir essa mudança, tudo está praticamente aqui no estado. Né, a maior mudança que a gente tem como fazer, todas as opções nossas, elas estão aqui nessa base. Então, é ela que precisa dessas atenções melhores. Tá? Vou começar a passar apresentar como que os jogos eles são feitos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, fiquem à vontade, eu posso estar explicando como isso acontece operacionalmente. Não está funcionando. Um pouco antes de entrar no vídeo aqui, falar um pouco dessa importância que a gente tem, da ligação que tem um pouco dos Jogos Escolares Estaduais com o nacional. Tá, valeu, obrigado. A gente... Não, só no final. Para acontecer os Jogos Escolares, a gente precisa que as pessoas, né, as equipes campeãs, os atletas campeões das etapas estaduais sejam inscritas no nosso evento. Para que o evento possa ter operacionalmente ali uma questão de facilidades e toda a operação funcionar corretamente, a gente tem alguns prazos a se cumprir nessas modalidades. Então, a gente precisa ter as inscrições em determinados prazos para que o evento aconteça. E, da mesma forma, os estados também têm algumas questões de prazos e, às vezes, isso fica conflitante, né? Fica muito difícil, porque, por exemplo, para a primeira etapa dos Jogos Escolares Nacional, né, da Juventude, na etapa nacional, que é o de 12 a 14 anos, o evento começa, a inauguração dele é no dia 3 de setembro. Então, nós temos ali um prazo anterior de, no mínimo, um mês, que é para fazer as inscrições, o numeral, só para colocar o número de participantes que vão nas modalidades, tal, dentro do sistema lá do evento. Depois a gente tem um prazo, um período de tempo mais curto, se eu não me engano, são 10 dias, 15 dias, alguma coisa assim, bem mais perto, que é as inscrições nominais. Porque a gente precisa fazer também operacionalmente todo o processo de credenciamento, toda a parte de hospedagem, tem uma série de questões que a gente precisa ter antecipado para que isso aconteça. Em contrapartida, o que acontece? Vocês ficam com um prazo, né, mais curto ali para poder inscrever essas pessoas no nosso evento. Para vocês inscreverem, vocês já têm que ter as competições finalizadas. Só que para finalizar ou para iniciar as competições, vocês têm o prazo do ano letivo das escolas, né, normal. E, às vezes, por ter um prazo ali de um mês também, que pode ter aquelas transferências de alunos de uma escola para outra, vocês acabam ficando esmagados com esse prazo, com a execução dos jogos. Isso a gente já entende como uma dificuldade, isso é um ponto crítico de risco, é bastante dificultoso,
e a gente tenta ver, junto ao Ministério do Esporte, junto ao Ministério de Cultura, de Educação, como a gente pode conseguir melhorar isso para que vocês consigam cumprir com as etapas de vocês de uma forma mais bem planejada. Pode falar. Eu recebo alguns atletas de trabalhos excelentes que vocês fazem, tá? Na minha escola particular. É uma escola que é o Santa Mônica Centro Educacional, que oferece bolsa de estudos graças ao que vocês proporcionam para os alunos. Não só na natação, que é o meu esporte, mas eu acho que isso também tem que ser evidencializado, tem que ser levantada essa bola de vocês, porque vocês fazem um baita de um trabalho e que realmente, eu se estivesse no lugar de vocês, também não os colegas até se colocaram, mas a gente acaba, vocês fazem um trabalho que vocês proporcionam para os garotos uma ascensão, não só atlética, mas também de estudar numa escola que a gente sabe que, de repente, não pode ser que ele pare na questão do atleta, mas vai conseguir, de repente, ter um pouquinho, uma chance melhor de uma universidade, essa coisa toda. Enfim, era só isso que eu queria colocar com relação ao que o professor falou ali antes. Enfim, eu tenho um problema, que a minha escola tem 12 unidades. Tá? E qual é o objetivo do evento para o estado do Rio de Janeiro? É formar uma seleção. Tá? Então, eu tenho atletas que moram, por ter essas unidades, eu tenho atletas que moram em determinados bairros que eu não consigo juntar o atleta naquela determinada unidade, no caso da minha escola. Então, a gente tem um problema de que eu vejo que isso é uma colocação que os amigos aqui da secretaria colocam, que isso é imposto pelo Comitê Olímpico, que não faz sentido, pelo seguinte: hoje eu tenho 38 bolsas, 40 bolsas de estudos que eu posso proporcionar para alguns alunos. Se esse tipo de regra que vem do Comitê Olímpico, tá, do COB, de não sei de onde vem isso, que não pode, a própria escola, que é o Santa Mônica, um atleta compete contra o outro. Na verdade, eles são companheiros de equipe, mas eles não podem competir. Quer dizer, o dono da escola, ele não é empresário. Hoje ele está empresário, mas ele não é empresário. Então, assim, por que é que ele vai investir em dar mais bolsas se ele pode, se o cara da outra unidade está tirando ponto de uma outra unidade? Você está entendendo o que eu estou querendo me colocar? Então, assim, eu queria que fosse tentar se poderia ser revisto esse processo, porque isso dificulta muito para a gente. Eu não sei se os colegas da rede pública têm esse problema, mas eu, como Santa Mônica, para a gente é muito ruim isso, entendeu? Acho que o pessoal do Pedro II, que é espalhado, também. Então, fica a minha sugestão de você levar isso para o pessoal do Comitê Olímpico, para que eles... porque não faz sentido para a gente. E quem perde, realmente, é o próprio evento. Bom, desculpa, cara, eu sei que eu te agradeço, mas senão ele não consegue fazer a apresentação dele. Eu sei, você vai ter essa informação, a gente vai estar um link direto, eu acho que tem que passar por nós também, para a gente poder chegar. É só para a gente não perder o objetivo. Você é um parceiro, está sempre lá, agradeço, só para a gente não atrasar, tá? Obrigado. A gente conversa Eu preciso um pouco até que aí, você depois, dê uma no final, acelerada, tá? porque a gente tem um outro ali, tá? Bom, os Jogos Escolares da Juventude, então, né, organizados ali pelo Comitê Olímpico, a gente tem ali como os principais, né, stakeholders, principais instituições envolvidas na execução dos Jogos, tendo o próprio Comitê Olímpico, né, que auxilia nisso, Ministério do Esporte, as confederações das modalidades, que às vezes auxiliam a gente com materiais específicos, com arbitragem, com várias coisas específicas de cada modalidade, os governos estaduais, que eu acho que são os principais aqui envolvidos no nosso processo, né? Sem os governos aqui a gente não consegue executar o evento, o Grupo Globo, que auxilia a gente a divulgar isso, melhorar a divulgação da modalidade, tornar-se isso mais público, para ter um alcance maior dos brasileiros.
E agora, mais, né, nos últimos anos aqui, a gente está com o apoio da Coca-Cola, tentando somar alguns recursos aí para o evento, para a gente poder melhorar o evento, poder melhorar essa oferta. Então, é isso que eu estava falando. Qual que é o público-alvo? O público-alvo do evento. Do que acontece? Nós somos um país de mais ou menos 200 milhões de habitantes, onde nós temos 65 milhões de jovens. E 23 milhões de jovens estão nessa faixa etária dos jogos, que é entre ali os 11 e 17 anos. A gente inclui os 11, porque no ano que aquele atleta completa 12, então, eles estão inclusos. Então, assim, e nós temos 27 estados, né, na nossa federação. Nós temos duas etapas, as etapas de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, que vocês já conhecem muito bem. Nesse ano, a primeira etapa de 12 a 14 anos, ela vai acontecer de 3 a 12 de setembro, na cidade de Fortaleza. Né, a gente teve a definição dessas cidades sedes há mais ou menos um mês atrás, isso é uma coisa particular desse ano, que normalmente a gente tem essas cidades um ano antes já do evento. E do 15 a 17 anos, que a gente mudou uma semana no evento, a gente adiantou uma semana no evento, pelo problema que a gente teve no ano passado com o Enem. Né, a data, ela culminou junto, e tiveram vários problemas, pedidos para mudança de data, mas por questões de planejamento, de organizacionais, a gente não pôde modificar. O objetivo desse evento, qual é o objetivo que a gente tem com os jogos escolares? É fortalecer o esporte na escola. A gente sabe dessa importância e a gente tem a gente concorda com o que foi falado pelo amigo ali, que é a base, é onde está todo o desenvolvimento que a gente gostaria de alcançar como um país, não só como esporte escolar, como esporte de alto rendimento. Então, fortalecer o esporte na escola, estimular esse crescimento da prática esportiva, né, mudar a cultura do esporte aqui no Brasil de uma maneira geral, transformação social através do esporte, aquilo que eu falei antes, né, que o esporte não só traz a medalha, mas ele melhora o cidadão como pessoa, e difundir os valores olímpicos. Bom, das etapas estaduais, eu falei para vocês agora como que funciona, mais ou menos os prazos, né? Então, assim, vocês têm ali de março a agosto para poder executar as etapas estaduais de vocês, né, para poder fazer as inscrições nas etapas nacionais. E de 15 a 17 anos, como o evento já é mais lá para novembro, tem um prazo um pouco maior, o ano letivo passa a ser o mesmo, ele não muda. Então, para essa etapa, a facilidade de prazos ela é bem mais tranquila, né, o que não acontece para a primeira, do 12 a 14 anos. Entendi. Você pegar já os que já estão prontos, então tentar colocar no início, e os mais novos ter um período maior. A gente pode levar essa sugestão e começar a estudar uma possibilidade disso. Posso levar sim, sem problema nenhum. É interessante. Aqui tem um cronograma, né, do que foi feito, aonde foram realizados os jogos. Vocês vão ver, muita gente às vezes pede para a gente incluir modalidades, as federações, as confederações pedem para entrar novas modalidades, para mudar, mas nós temos muita dificuldade. Como eu falei, o evento já está com 90%, 95% da capacidade preenchida. Vocês vão ver nos números de hotéis, transporte, de hospedagem, que é um número muito grande. O Brasil não tem cidades suficientes com a estrutura que se precisa para suportar um evento desse tamanho. Então, nós precisamos que muitos itens estejam
todos, né, de acordo para que o evento possa ir naquela cidade. Pela grandiosidade do evento, poucas cidades têm essas condições. Tem uma rede hoteleira com a capacidade que a gente precisa, que tenham as estruturas esportivas, o que também torna-se muito difícil, e principalmente a viabilidade disso acontecer operacionalmente. Então, vocês imaginam se a gente, por exemplo, fosse fazer um evento em São Paulo? Tem rede hoteleira? Tem. Tem instalações esportivas? Tem. Mas vocês imaginam que isso está distribuído na cidade. Operacionalmente, a gente consegue andar em São Paulo durante a semana, transportar as pessoas de um hotel para um outro local. Às vezes, nós precisamos de 16 ginásios. Então, com certeza, nós não vamos ter os 16 ginásios num círculo ali muito pequeno. Então, o deslocamento da cidade vai ser também muito importante. Às vezes, operacionalmente, isso não funciona. Então, o número de hotel, todas as instalações que precisam ser os ginásios, precisa-se ter a natação, a piscina olímpica, precisa-se ter a pista de atletismo. E o que aconteceu com o evento? Ele veio se tornando um evento de alto nível. Né? Antigamente, no início, a piscina de natação podia ser uma de 25 metros, a piscina de atletismo não precisava ser do tapete Mondon, podia ser de carvão, podia ser de... Né? Então, hoje em dia, não. O nível, o grau de excelência da modalidade que está sendo oferecido para isso é altíssimo nível. Então, os atletas das escolas, eles estão participando em pistas, em piscinas, em quadras, que tenham essa capacidade de uma excelência. Então, não são todos os estados que têm. O evento está ficando já bem inflacionado. Isso torna-se a dificuldade, torna-se muito difícil a ampliação dele. E, inclusive, começa-se até a pensar em divisão, se for o caso. O que vai acontecer? Será que precisa se dividir porque as cidades não estão comportando? Poucas cidades têm a capacidade disso. Todos os anos nós vamos ter um evento praticamente nas mesmas cidades. E se aquele governo não tiver o interesse naquele ano de fazer isso, como que a gente vai? Nós precisamos também pensar nessa situação. Então, aqui, para vocês verem, as cidades acabam se repetindo muito. Né? Nós temos a líder, Poços de Caldas, que ofereceu já o evento 5 vezes. Depois é Natal, Belém, Londrina, que está se repetindo agora, Fortaleza, que entrou. Então, assim, nós temos essa dificuldade operacional da cidade. Aqui, as modalidades que a gente tem nos jogos escolares, se algum de vocês não sabe, porque como os estados, cada um tem as modalidades diferentes, né? Então temos atletismo, o badminton na etapa só de 12 a 14 anos, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, luta olímpica, natação, tênis de mesa, xadrez, o basquete, futsal. Aqui uma coisa importante para a gente falar dos jogos, que a gente também compartilha desse pensamento e que a gente acha muito importante. Essa foto ela é muito simbólica para a gente lá no COB, porque essa equipe de futsal aqui, que foi para os Jogos Escolares, era uma equipe de uma aldeia indígena. Então, assim, nós conseguimos, né, de uma certa forma, os Jogos Escolares, né, estaduais, que culmina na etapa nacional, conseguiu atingir, levar o esporte, trazer o esporte de uma aldeia indígena para lá. Então, a nossa felicidade seria, sim, se a gente conseguisse captar todas as escolas possíveis participando, quanto mais municípios, né, o Ciro está falando do objetivo de ampliar os municípios participantes na etapa estadual. Então, é esse o caminho da gente poder fazer um evento melhor e melhorar toda a estrutura que o esporte precisa. Handball, vôlei de quadra e o vôlei de praia. Então, agora, para vocês terem um pouquinho da ideia, os dados operacionais do evento. Nós temos, no Comitê Olímpico, são 7 pessoas que trabalham nessa organização das 2 etapas. Mas lá, durante as etapas, a gente tem 100 pessoas que a gente acaba contratando de todo o Brasil para poder auxiliar na parte ali da organização e da execução dos jogos. Mais 25 pessoas, de 20 a 40 pessoas que são do comitê local da cidade, que também a cidade tem
colocar pessoas para estar auxiliando a gente em cada uma das modalidades, nos setores que precisam de transporte, dos locais de competição, do centro de convenções, hoje em dia, onde a gente trabalha. Então, são aproximadamente 140 pessoas que estão envolvidas nessa organização. Nós temos um trabalho também bastante forte com os voluntários, né? Nós temos aí uma média de 200 voluntários inscritos por evento. Então, eles também, sem eles ali, torna-se muito difícil, né, a execução. Eles são fundamentais para que a operação possa acontecer de uma maneira eficiente. E a gente agora, já há 2 anos, a gente começou a incluir nesse programa, não é voluntário, mas ele é voluntário, mas na verdade está sendo um parceiro muito forte, que são as Forças Armadas. Então nós temos, assim, as cidades fornecem 200 homens das Forças Armadas, ou mulheres, 200 pessoas, para auxiliar. E eles estão principalmente ligados à nossa área de transporte. Então nós temos sempre uma pessoa, né, um militar ali dentro de cada ônibus das delegações que vão para os eventos, ou para o aeroporto, ou para o restaurante. Cada uma dessas pessoas, essas pessoas envolvidas na organização do sistema lá, dentro do nosso, né, do centro de eventos, onde é o estacionamento, que vai organizar os ônibus, fazer isso. A parceria com os governos estaduais da cidade, de segurança, né, da Secretaria de Segurança. Então, assim, trajetos que às vezes a gente precisa se fechar para poder ter, por exemplo, uma prova de ciclismo, ou então para que o ônibus possa circular e entrar em determinados locais, parar em determinadas ruas, dependendo do local onde o hotel se encontra. Então, isso é foi uma parceria de grande sucesso, que veio a melhorar já bastante o transporte, que é uma areazinha nossa bastante crítica, que está sendo sempre em evolução, né? Ela está sempre sendo mutável para que possa atender melhor possível os atletas. Então, aqui, ó, uns dados para vocês verem. Hotéis nos últimos 2 anos, né? A gente atendeu mais ou menos ali de 26 a 28.500 diárias. Então, assim, são muitos hotéis que a gente precisa. A gente atende ali de 22 a 25 hotéis nós utilizamos em João Pessoa, né? Mais ou menos com 100 leitos em cada hotel. Não é qualquer cidade que consegue fornecer isso, e a gente também não pode ficar quebrando, por exemplo. Imagina uma delegação, onde a delegação inteira vai ficar em 10 hotéis diferentes. Fica 5 aqui, 10 lá, 15 ali. Operacionalmente, organizacionalmente falando, imagina o gestor do estado que tem que conciliar todos esses hotéis para fazer, isso torna-se inviável. Então, é bastante difícil, o tamanho do evento está se tornando bastante complicado da gente conseguir operacionalizar ele dentro das cidades. O número de refeições oferecidas lá são, assim, uma média de 50 mil, né, vai até 54 mil refeições oferecidas. A gente tem um restaurante que a gente contrata para oferecer isso. Hoje em dia, antes era dado no hotel, as pessoas ficavam no hotel, iam direto para as competições e voltavam para os hotéis para fazer as alimentações. Hoje em dia nós temos um formato de evento que ele é muito parecido com o que é oferecido nos Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, que é para tentar fornecer para essas crianças que talvez nunca atinjam o nível olímpico, essa experiência. É uma experiência muito próxima. Eu que já fui a 3 Olimpíadas, dentro do evento, é muito perto do que é fornecido. Tem algumas pequenas diferenças, mas é essa a sensação que a gente quer, é isso que a gente gostaria que os atletas vivenciassem, os professores, para que possam ter essa experiência. A gente sabe, né, que às vezes essas crianças não têm condição nenhuma, se depender só delas, de sair da própria cidade para uma cidade vizinha poder passear. Então a gente sabe que os jogos, às vezes, é a única opção que a maioria das crianças tem de fazer uma viagem, de conhecer um novo lugar e de vivenciar isso, né? De se relacionar com pessoas de culturas diferentes. Isso é muito enriquecedor para a vida dessas pessoas. Dentro do restaurante, né, falando das alimentações, mais ou menos os números do que a gente tem. São 5 quilos, quase 6 toneladas de carne, 3 de frango, 2 de peixe, arroz. Então, assim, é uma quantidade absurda de alimentos para poder atender a todas as delegações e o comitê organizador todo, né, todas as pessoas envolvidas no evento. 40 mil litros de água, 4.000, quase 5 mil quilos de gelo. Nós temos 61 carros à disposição do evento para poder fazer, cada carro desse para um estado, para o chefe de delegação, para eles poderem estar se locomovendo e operacionalizar bem, né, as gestões do seu estado. Temos 36 vans à disposição ali para fazer todos os serviços que precisam.
81 ônibus contratados para fazer isso. É uma outra grande dificuldade que a gente tem também de conseguir, que a gente precisa fazer, o Estado precisa fazer um processo de licitação para conseguir isso. Então, vocês imaginam o que não é ter uma empresa que possa fornecer 80 ônibus por 15 dias, lá 10 dias, é bastante complicado. O número é muito grande, os números são muito, né, altos. 2 motos que fazem, essas motos praticamente são para fazer a modalidade de atletismo, para acompanhar elas quando estão na situação do atletismo de rua, quando não tem autódromos ou pistas próprias. E 5.000 litros de combustível. Aqui a parte das medalhas que são oferecidas no evento, são mais ou menos 4.400 medalhas que a gente tem por evento. Então, isso exige-se uma cerimonial de premiações bastante grande, né? A gente tem ali 126 cerimônias de premiações, né? Todas as cerimônias de premiações, exceto atletismo e natação, elas são feitas no centro de convivência, onde os atletas participam, no intuito de poder mostrar aos atletas que o atletismo e a natação, por serem várias modalidades, são muitas cerimônias somadas, né? A gente teria o tempo de fazer isso dentro da cerimônia, lá, ia complicar muito, então eles são feitos nos próprios locais de competição. O resto, todas as modalidades são feitas no centro de convenções. O número de credenciais envolvidas também no evento, nós temos uma média aí de 18 credenciais diferentes, né, desde atletas, né, as delegações, o comitê organizador, motorista, apoio, voluntários, temos 18 tipos de credenciais diferentes, somando ali 6.300, mais ou menos, pessoas envolvidas em cada evento. E aí aqui nós temos os números de atletas, mais ou menos, por modalidade, né, vocês veem ali, na primeira coluna vem as modalidades, depois os atletas masculinos, femininos e o total, isso por modalidade. Vocês veem que num evento lá só de atleta, a gente atinge mais ou menos ali, aproximadamente 4.000 pessoas. Se a gente pensar naqueles alguns milhões de jovens que a gente tem no Brasil, isso aqui é só uma pontinha muito pequena. Então, não é esse evento que vai causar a mudança toda que o Brasil quer, a mudança toda que vocês esperam. O maior número de pessoas, toda a massa inteira de alunos, elas estão com vocês, nas escolas. Então, vocês são a parte mais importante de todo esse processo. Então, vem aí, por isso que eu falei que o Comitê Olímpico está de acordo com o que ele vem falando, mas isso não é uma ação só do Comitê Olímpico, inclusive não é do Comitê Olímpico a responsabilidade, mas temos que melhorar a situação das escolas. Né? Se a gente conseguir atingir mais escolas, mais pessoas, nós vamos conseguir o objetivo que é de melhorar esse top 10, de manter em top 10, ou talvez até subir um pouco mais, e de transformar o Brasil num país socialmente melhor. As modalidades que participam do evento, né? Atletismo, ciclismo, já apresentei todas elas. A gente tem lá, como eu falei, o badminton na etapa de 12 a 14 anos, que não tem na 15 a 17, e substitui pelo vôlei de praia, no caso da 15 a 17, que ela também não tem no 12 a 14. E aí a gente tem aqui um total de 400 árbitros envolvidos nessa competição. E aí é o centro de convivência. Né, há alguns anos já, isso já veio sendo passado, sendo utilizado. Ele tem mais ou menos essa estrutura. Eu vou mostrar aqui por separado o que elas atendem. O centro de convenção, o evento, ele é voltado em 2 temas praticamente. Sustentabilidade, né? E a condição do esporte também. Então, a vida ativa. Né? Então, tudo voltado dentro do centro de convenções é feito com materiais recicláveis, às vezes madeiras, papelões, tudo reciclável. O estímulo à vida ativa vem através dali, nós temos exemplo de bicicletas do ciclismo, onde os atletas carregam os celulares através da pedalada. Então, um movimento causa, né, transforma a energia ali cinética em energia elétrica para poder carregar os celulares. Nós temos a área cultural também, onde a gente expõe tanto os uniformes que são utilizados nos grandes eventos das seleções, como tem a área da biblioteca, temos eventos com a cidade lá, com a parceria com a Secretaria de Educação, de doação de livros, tem algumas clínicas esportivas, que a gente sempre faz 3 clínicas esportivas em cada evento, para que o atleta possa vivenciar uma outra modalidade. Então, isso para a gente também sabe que é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. Aqui é onde ficariam os uniformes, né, os manequins com os uniformes das seleções. O restaurante, que tem uma capacidade para atender 1.000 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente.
Esse é toda a vista do centro de convivência, né, desde o restaurante até a parte do centro de convivências e o restaurante. Aqui é a parte do cultural, onde a gente tem bibliotecas, faz doações de livros para a cidade, para a Secretaria de Educação, aqui, né, simbolizando aí essa doação. Um espaço de vida saudável, onde eles colocam o que eles veem importante como vida saudável, o que eles veem de problemas. Então, ali é um local em que eles vão e eles começam a ler todas as opiniões dos outros atletas, dos outros participantes. Isso enriquece bastante a cultura deles. Aqui eles carregando o celular lá, através da vida ativa. As partes das clínicas, no caso aqui, está mostrando o tiro com arco. Nós levamos agora no último evento, aquela sexóloga Laura Miller, que participa do programa Altas Horas, lá com o Serginho Grosman, para fazer uma palestra lá na etapa de 15 a 17 anos, que foi muito bem aceita e eles gostaram bastante. Tem exposições para serem feitas ali, de exposições artísticas, culturais da própria cidade. A gente abre o espaço para fazer apresentações de música, dança, esporte. A gente leva as escolas daquela cidade, tem um programa que a gente busca as escolas, os alunos das escolas municipais, estaduais, para poder ir no evento, conhecer como que funciona tudo, e aí a gente coloca os embaixadores à disposição para fazer fotos, autógrafos, para conversar com as crianças. Tem o espaço da Coca-Cola agora, que também o estímulo deles é isso, é a vida ativa. Então, tudo que é voltado da Coca-Cola, até o videogame que eles colocam, é esse novo videogame, o Wii, que precisa fazer movimento, nada voltado ao sedentarismo. Mais um exemplo ali, né, o rapaz brincando no videogame, fazendo slackline, escalada. E aqui é a área externa, onde a gente fica, lá onde o pessoal fica esperando o transporte. Então, a gente, às vezes, agora, a gente está podendo oferecer essas tendas para tentar ficar no local, porque às vezes a cidade é muito quente, fica debaixo do sol, tem algumas dificuldades. Então, os estacionamentos, dependendo do local que a gente vai, a gente precisa utilizar aquela instalação. A gente não tem como utilizar outros lugares, então a gente vai tentando sempre moldar de acordo com o que é oferecido na cidade. Nós temos o programa de embaixadores, onde a gente leva um ídolo de cada modalidade para esse evento, para que ele possa fazer as premiações dos atletas, que eles possam conversar e participar desses eventos que a gente faz com a Secretaria de Educação, com as escolas, com os municípios lá dentro do evento, do período de evento. Aí são os embaixadores que foram no evento de Natal. Nós temos no início do evento também uma coletiva de imprensa, né, que é os embaixadores, prefeito, o diretor dos jogos, todos eles ali respondem as questões para que os jogos possam ser divulgados, para que possam ser aparecidos, para que as pessoas vão assistir, tomar conhecimento do evento. E a gente utilizava como anfitriã, né, na cerimônia de abertura, Fernando Gentil, que foi até o ano passado, e nesse ano a gente já tem confirmado quem vai ser o paraninfo lá, o mestre de cerimônia vai ser o Flávio Canto, do atleta do judô, medalhista olímpico. Aí é uma imagem da cerimônia de abertura, uma cerimônia bastante bacana, onde a gente tem uma empresa que auxilia a gente para fazer toda essa montagem e organização disso. Toda a parte do evento nesse primeiro dia de transporte é voltado para isso. É uma operação extremamente complexa, porque são muitos atletas participando ao mesmo tempo, né, são muitos ônibus sendo direcionados, depois são todos eles ao mesmo tempo, temos que sair do mesmo lugar e ir para o restaurante. Então, assim, pelo tamanho do evento, isso está se tornando bastante complicado e cada vez mais também a gente precisa fazer algo melhor para que possa atender esse número. E o tema que eu falei para vocês da sustentabilidade, né, é o foco principal ali do evento, sustentabilidade e a vida ativa, que é o que o esporte proporciona. Aqui algumas ações que já foram feitas em alguns eventos, né? E alguns programas especiais, que a gente não consegue falar de esporte sem falar da agência antidoping, né? Sem falar de doping. Então, a gente tem lá uma área especial com isso, onde tem um quiz lá, um computador, onde os atletas participam. A gente tenta incentivar que eles participem de mais coisas ali, às vezes oferecendo brindes para quem participa, para poder incentivar isso, para que eles tomem mais conhecimento do que é essa área de doping. E as mídias principais onde o evento é divulgado. Né? Tem no Globo.com, a gente tem uma página lá dos Jogos Escolares, e tem o próprio site dos Jogos Escolares do Comitê Olímpico. E algumas revistas que a gente também tem as inserções, a gente tem a própria revista do Comitê Olímpico dos Jogos Escolares.
E aqui é uma foto do que representa isso, do que pode ser isso que a gente fala, se a gente trabalhar bem, o desenvolvimento aonde ele pode chegar. A Sara Menezes, do judô, ela está sendo premiada aí pelo diretor em alguns anos atrás, ali, quando ela participou dos Jogos Escolares, foi campeã olímpica, né, na última edição, e aí ela sempre é embaixadora do evento, ela pôde ir lá voltar com as medalhas, da medalha olímpica para apresentar para os Jogos. Então, assim, a gente sabe que esse evento, o nosso, que é a pontinha, é a vitrine que possa levar. O de vocês é número, né, em proporções muito maiores. Aqui um exemplo dos Jogos da Juventude, né, os Jogos Olímpicos da Juventude, foi em 2000 e 2014, 2000 em Singapura, 47% da delegação ela tinha participado de alguma maneira nos eventos das etapas das Olimpíadas Escolares, e em Nanjing, agora em 2014, 72% deles participaram. Então, a gente está vendo que a gente está aumentando, a gente sabe que o número em cada estado também está melhorando, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda a melhorar para poder atingir a totalidade, para atingir o máximo possível do que precisa. É isso. Eu vou passar um videozinho para vocês aqui, só para que é o que eu gostaria que levasse para cada um de vocês, né, alguns pontos chaves aqui. É um vídeo motivacional que eu espero que inspire vocês, como me inspirou muito na minha vida de atleta. Até hoje, às vezes, eu assisto isso para melhorar. E vamos ver o vídeo, depois, se a gente tiver algumas perguntas, qualquer coisa, a gente está à disposição. O volume. Semana ou até um ano, mas em alguma hora ela vai começar ficar no início de novo? E alguma outra coisa vai tomar o lugar. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Dor é temporária. E pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 semana ou até 1 ano. Mas em alguma hora ela vai ficar para trás. E alguma outra coisa vai tomar o lugar. Mas se eu desistir, entretanto, vai durar para sempre. A tolerância para um erro é tão pouca. Meio passo atrasado ou adiantado e você não consegue. Meio segundo muito devagar ou muito rápido e você com certeza não pega. Os centímetros que precisamos estão em todo lugar ao nosso redor. Eles estão em cada intervalo do jogo, a cada minuto, a cada segundo. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom. Não tenha medo de fracassar. Você pode não ganhar sempre, mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão certos. A maioria de vocês dizem que querem ter sucesso, mas vocês não querem para valer. Vocês só meio que querem. Vocês não querem tanto quanto querem uma festa. Vocês não querem tanto quanto vocês querem ser descolados. A maioria de vocês não querem o sucesso mais do que querem dormir. O nosso maior medo não é que nós sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Vocês têm que cavar fundo, bem fundo, e perguntar a vocês: quem você quer ser? Descobrir por conta própria o que te faz feliz. Não importa o quão maluco possa parecer para os outros. Faça uma escolha. Apenas decida.
Como vai ser, quem você vai ser e como vai fazer para ser. Apenas decida. Por que não? Por que não posso ser o MVP da liga? Por que não posso ser o melhor jogador da liga? Eu não vejo por quê. Por que não posso fazer isso? O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Levanta. Levante-se e nunca desista. Nós podemos ficar aqui e apanhar pra caramba. Ou nós podemos brigar com o nosso caminho de volta para a luz. Nós podemos escalar para fora do inferno, 1 centímetro por vez. De ser capaz a qualquer momento, sacrificar aquilo que você é, por aquilo que você vai se tornar. A maioria de vocês não terá sucesso porque quando você está estudando e vocês se cansam, vocês desistem. Eu não sou bom em matemática. Está certo, porque você nunca estudou. Eu não sou bom na rima, porque você nunca escreveu antes. Talento você tem naturalmente. Habilidade só se desenvolve com horas e horas batendo na sua capacidade. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então você está desperdiçando o seu tempo. Não chore por desistir, chore por continuar. Você já está com dor, você já está machucado. Leve uma recompensa disso. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Todo dia é um novo dia. Cada momento é um novo momento. Então agora você precisa ir lá fora e mostrar que você é uma nova criatura agora. Eu vou te mostrar o quanto eu sou bom. No 17º capítulo de Lucas está escrito: o reino de Deus está no homem. Não em um homem, nem em um grupo deles, mas em todos os homens. Em você, vocês. O povo possui um poder. O poder de criar máquinas. O poder de criar felicidade. Vocês possuem o poder de fazer a vida livre e bonita. De fazer dessa vida uma aventura maravilhosa. Agora, o que vocês vão fazer? Porque limites, com medo, são geralmente apenas uma ilusão. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Cássio. Gostaria de primeiro agradecer. A gente não vai poder fazer as perguntas agora para ele, como para mim também, para a gente poder adiantar em relação ao Congresso, né? Ou seja, a professora Simone vai falar e a equipe vai subir aqui, se possível. Mas, antemão, obrigado pela oportunidade. Gostaria de todos os e-mails, a gente está cadastrando todos os e-mails. Eu gostaria de ter cópia disso, ou seja, para poder saber que eu estou vendo as perguntas e as respostas, ou seja, esse é o nosso projeto da Secretaria, a gente tem que estar de olho, está vendo, tem as questões que foram perguntadas aqui, mas a gente não vai ter tempo para poder discutir, seria o ideal, a gente poder fazer algumas perguntas e a gente colocar. Então, já o professor já tinha falado, o outro professor também, ou seja, todos vocês poder colocar essa pergunta aí para adiante. Então, não tem mais nada, amigo? Vamos agora pelo Congresso aqui. Meu amigo, obrigado mais uma vez. E é um campeão, ou seja, ele falou exatamente o que a gente estava falando, a gente tem o mesmo pensamento, é que vocês têm aí na mão aí, tá?